Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer uma pílula rápida para vocês do que aconteceu ontem. Ontem foi julgada uma ação direta de inconstitucionalidade do PGR Rodrigo Janot, né, o que estava na época no cargo. Ele pediu a inconstitucionalidade de alguns artigos da CLT, dentre eles o artigo 790B e 791A e o artigo 844. Os dois primeiros tratavam da questão de cobrança de honorários advocatícios ao reclamante beneficiado pela justiça gratuita, ou seja, do empregado que entrou na justiça contra o patrão e teve aí a causa perdida, mas não conseguia, através da juntada de declaração de hipossuficiência, pagar as custas e honorários advocatícios. Foi julgado também a inconstitucionalidade da cobrança dos honorários periciais, ou seja, os honorários do perito. O reclamante que pedia ali, vamos dizer, uma periculosidade, uma insalubridade e perdesse esse direito ventilado, teria que pagar os honorários do perito. Honorários esses que poderiam chegar até R$6.000 em determinados casos. E com a questão dele ser beneficiário da justiça, antigamente, entendia-se que esses honorários ficavam suspensos até que a pessoa condenada pudesse sair dessa condição de hipossuficiência. Ficava suspenso por 2 anos. Agora não existe mais isso. A pessoa declarada hipossuficiente no processo trabalhista, ela não tem que pagar nem os honorários do advogado, que variava de 5% a 15%, e nem também os honorários do perito. Bom, assim, eu tenho alguns pensamentos, algumas ressalvas nesse sentido, mas eu acho que é uma decisão, de certa forma, até acertada, porque visa a proteção da pessoa que tenta buscar os seus direitos. Uma pessoa que, por exemplo, ganhasse aí numa causa, vamos supor, R$10.000, mas ela perdesse porque, infelizmente, uma testemunha faltou, ou porque ela não tinha ali uma prova de uma mensagem de WhatsApp, porque o telefone dela sumiu e ela perdeu essas mensagens, e os outros direitos dela, ou seja, os outros 90 mil, dependiam dessa prova, ou seja, não era mentira dela, ela ter que pagar 9 mil de honorários, por exemplo, para o advogado, que sou eu, e receber apenas R$1.000 por um tempo de trabalho em que ela desempenhou, doou sua vida, eu acho isso um pouco injusto. Então, de certa forma, na minha visão, foi acertado. Teve também foi um pedido de inconstitucionalidade do artigo 844, que tratava acerca da falta do reclamante na audiência. Se isso iria ou não ensejar, se ele não justificasse, o pagamento das custas processuais, né? Porque as custas processuais, pela gratuidade, elas são diferidas, né? São pagas no final, na Justiça do Trabalho. Bom, nesse caso não, manteve-se que o reclamante faltoso, se não justificar dentro do prazo de 15 dias, ele terá que pagar aí as custas processuais. Essa decisão, ela não teve modulação de efeitos, ou seja, não sabemos dizer quando ela passa a vigorar. Então, se a gente não sabe dizer quando ela passa a vigorar, entende-se que ela vigorou desde a época da sua propositura, que foi em 2017, da época da sua aprovação da lei 3.467, que foi a reforma trabalhista, né? Que trouxe esses artigos para o ordenamento jurídico. Então a gente entende o seguinte, que os reclamantes que tiveram que pagar alguns honorários ou foram abatidos em algumas de suas condenações, poderão fazer pedidos através de seus advogados, que a empresa que recebeu esses valores ou mesmo outra pessoa que tem recebido esses valores a título de honorários, né, o advogado, poderá pedir para ele ou para a empresa reaver esses valores para o reclamante, porque não teve uma modulação dos efeitos. A questão ainda pode ser enfrentada através de embargos de declaração no STF, para que esses efeitos sejam modulados, mas a princípio esse é o resumo da ópera. O trabalhador que entrou na justiça, perdeu e foi condenado a ter que pagar honorários do advogado ou honorários periciais, ele não vai precisar pagar mais através da decisão do STF. Tá bom? Pessoal, essa foi só uma dica curta. Por favor, se inscreva no nosso canal Marcos Martins Costa, que é o meu próprio canal. Sigam a gente no Instagram. Por favor, inscreva-se no canal Podjus. Lá a gente está fazendo podcasts de qualidade para que você possa entender um pouco do mundo jurídico de uma maneira mais bacana, divertida, sem aquele juridiquês todo, tá? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!